É consenso já, é consenso compreender que o trauma é aquela memória afetiva deslocada da narrativa que produziu esse afeto, a narrativa que produziu esse afeto. O que acontece é que quando nós paramos para recordar o nosso passado, nós nos lembramos de histórias e de sensações provocadas por essas histórias. O trauma normalmente é aquele sentimento ruim, que é recordado, vamos dizer assim, que é recordado, mas um sentimento ruim cuja narrativa que o produziu foi esquecida. Você não lembra o que aconteceu, mas lembra a sensação. Eu poderia fazer um paralelo dizendo que isso é parecido com aquela situação de você acordar, não lembrar o sonho, mas lembrar a sensação produzida pelo sonho. Você não lembra a narrativa, mas lembra o sentimento. E diversas experiências de nossas infâncias podem se tornar traumáticas no futuro. Principalmente quando você lembra o pavor, lembra o medo, lembra a sensação ruim, mas você não lembra qual foi a experiência narrativa que produziu aquela sensação ruim. Por isso que muita gente busca terapia no exercício de resgate narrativo do passado. O que é bem interessante. A pessoa tem que recordar o que aconteceu ou reconstruir essa narrativa do passado, a fim de que esse afeto tenha onde ficar, a fim de que esse afeto faça sentido, a fim de que esse sofrimento tenha uma explicação dentro de uma narrativa, dentro de uma história. Isso é o trauma de forma bem simples. Um sentimento inexplicável e que, como ele é inexplicável, como a pessoa não se lembra da história que produziu o afeto, esse afeto aparece no presente, afetando as novas histórias. Eu contei aqui já a história de um rapaz que eu conheci, que com 20 e poucos anos tinha pavor a gatos. Pavor. Passava mal quando aparecia um gato na TV. Assim, algo mais do que medo, era traumático mesmo, de ter que ser levado para o hospital às vezes porque via um gato. E não tinha alergia, nem nada disso não, era inconsciente, o inconsciente despejando parte do seu conteúdo no dia a dia consciente e presente da pessoa. Terapias, foi chamada a família, até que o pai lembrou, eu já disse essa história para você, que quando ele era pequeno, muito pequeno no berço, havia um gatinho na casa que gostava de brincar com o nenê, ali afiando as unhas no berço, no tecido do berço. Todo mundo achava uma gracinha, o gatinho brincando com o nenê. Mas ninguém queria saber o que o nenê achava. E é muito provável que essa história tenha permanecido apenas como sentimento de pavor. Aquela criança deve ter tido um sentimento pavoroso e esse sentimento se estendeu até a vida adulta. Mas a criança esqueceu a narrativa que criou, a narrativa que produziu o sentimento. Quando o pai contou a história, o rapaz teve a impressão de lembrar. E ter a impressão de lembrar, às vezes, o paciente nem lembra de verdade. Mas só de ter a impressão de juntar fatos e formar uma história, isso já resolve boa parte do sofrimento. Porque aí ele tem uma narrativa dentro da qual ele pode colocar esse afeto perturbador. Porque a pessoa que sofre um trauma, ela tem um sofrimento e não encontra a história que produziu o sofrimento. Então ela sai procurando novas histórias. Toda nova história que dialoga com o sofrimento faz sofrer de novo. Eu estou dizendo tudo isso para você para dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma época que fragmenta as narrativas de vida. É tudo muito rápido, redes sociais, você faz várias coisas ao mesmo tempo, você vive histórias sem terminá-las. E você vai perdendo as narrativas, e essas narrativas vão criando afetos. Nós estamos criando
uma sociedade que gera situações traumáticas o tempo todo. O tempo todo. Talvez não aquele grande trauma de uma infância, mas o tempo todo nós estamos criando experiências que se aproximam do trauma descrito na psicanálise convencional. Porque nós estamos vivendo experiências narrativas fragmentadas que geram sentimentos. E depois ninguém sabe onde colocar esses sentimentos. Essa nova realidade tem criado uma identidade de pessoas com afetos que elas não sabem explicar.